Olá, amigos, tudo bem? Aqui estamos dando início ao nosso podcast na edição de hoje, o segundo episódio do podcast Brasil.com, falando sobre os idosos no Brasil nos dias atuais. Lembrando que na semana passada tivemos aí a participação do nosso pessoal bacana, que eu já agradeço antecipadamente, foi um sucesso. Agradeço a você que está nos acompanhando, afinal de contas, a razão do sucesso é a participação de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as questões que diz respeito à população idosa. Falaremos um pouquinho também sobre algumas patologias, aquelas mais comuns que afetam as pessoas idosas. Estamos aguardando uma convidada muito especial, que é a nossa amiga Tatiane Neiva, que é neuropsicopedagoga, que vai levar um papo muito bacana com todos nós. O espaço dela já está reservado aqui à mesa. E aqui comigo hoje está Fernanda Gomes. A Fernanda é ativista e também consultora em produtos canabinoides. E vocês vão se surpreender com o bate-papo que nós vamos levar hoje, tratando dessa temática. Tá certo? Lembrar a vocês que o nosso podcast ele vai ao ar sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã, de 11 ao meio-dia, com transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, você que já está conectado conosco, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curta o nosso podcast e também compartilhe com seus amigos, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao podcast Brasil.com. É um podcast educacional, ele é informativo e também motivacional. Nós queremos muito levar para você cada vez mais conhecimento, porque a informação ela leva à mobilização das pessoas, enquanto a desinformação leva as pessoas a um quadro de conformidade. E nós não queremos pessoas conformadas, nós queremos pessoas ativas. Se você é empreendedor, esse é o melhor lugar para você estar. Estamos dando início ao nosso podcast Brasil.com. E nós falamos um pouquinho sobre a população idosa no Brasil, né? Dando sequência àquilo que nós já iniciamos na semana passada. O envelhecimento, o relógio, né? o cronômetro, ele começa a correr no momento em que nós nascemos. Então, não existe outra forma de você lutar contra o envelhecimento a não ser a morte. Mas ninguém quer que você parta. Nós queremos que você envelheça com saúde e com qualidade de vida. Atualmente, o IBGE, desse ano de 2023, dá conta que 14,7% da população brasileira é idosa. É um crescimento assustador, né? Em breve, nós teremos um número muito maior de idosos do que de jovens no nosso país. E o que nós devemos fazer durante esse tempo? Nós temos que preparar a nossa sociedade, preparar as pessoas para o envelhecimento. Nós precisamos garantir que todos tenhamos qualidade de vida. Atividade física, lazer, o direito, né, exercer o seu direito de ir e vir, o acesso à cultura, à educação, eles são fundamentais para que você possa envelhecer com qualidade. Bom, junto com o crescimento do envelhecimento, também vem crescendo o aumento, né, da expectativa de vida, que, dado do IBGE do ano de 2020, dava conta de 76,3 anos. Então, uma pessoa que nasce hoje, ela tende a viver minimamente até os 76 anos. Corrigindo, 76,8 anos, certo? E, ao longo da nossa transmissão, vou falar um pouquinho sobre algumas doenças que afetam especificamente a população idosa e também sobre algumas terapias e tratamentos. Esse podcast ele tem o apoio da Churrascaria e Pizzaria Caxias Grill, que eu deixo um abraço para o Nino, toda a equipe da Churrascaria e Pizzaria Caxias Grill, que fica aqui no centro de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro, na Avenida Leonel de Moura Brizola, número 2035, pertinho, em frente à rodoviária da Avenida Plínio Casado. A Churrascaria e Pizzaria Caxias Grill é o melhor lugar para comemorar o seu aniversário, o aniversário daquela pessoa que você gosta. Nós também contamos com o apoio do Instituto Evandro Brasil. Pensou curso profissionalizante, presencial ou à distância? Vá para o Instituto Evandro Brasil. Acesse o nosso site www.institutoevandrobrasil.com.
Escolha a sua opção de curso e vem estudar conosco. Com certeza você vai se surpreender. E o Instituto Evandro Brasil forma os melhores cuidadores de idosos, não somente do estado do Rio, como também de boa parte do Brasil. Eu desafio você a conhecer o trabalho do Instituto Evandro Brasil, porque você vai se surpreender. E quero agradecer também o apoio da Escola de Música Sideman. Meu amigo Jefferson, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado por ter você aqui conosco. Pois bem, se você acha que esse assunto é relevante, que este assunto ainda ajuda você a obter mais conhecimento, então se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e para que o YouTube recomende este vídeo a outras pessoas, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Bom, gente, eu quero, nesse momento, cumprimentar a nossa convidada, Fernanda Gomes. Fernanda, quem é a Fernanda Gomes? Olá, bom dia. Eu me chamo Fernanda Gomes, sou moradora de Magé e sou ativista canábica e consultora também de produtos à base de cannabis medicinal. Já há bastante tempo que você atua nesse campo. Há quantos anos que você está nessa área? Então, recentemente eu tive uma oportunidade de estar trabalhando numa empresa italiana, né, como consultora, mas, enfim, não permaneci por muito tempo para poder dar prosseguimento com as associações aqui no Rio de Janeiro, né? Enfatizando o trabalho das associações. E, no momento, me encontro como representante da NEEM, do Núcleo de Estimulação Estrela de Maria, que é um trabalho maravilhoso que se dá no Complexo do Alemão, feito pela Rafaela França, né? E tudo começou através da filha da Rafaela, né? Onde ela se viu na pandemia, precisando desse benefício da cannabis medicinal, e foi buscar essa solução fora dali da comunidade e, no caso, trouxe todos esses benefícios para dentro da comunidade dela hoje com o trabalho do Núcleo Estrela de Maria, que é a ANEEM, né? E também faço algumas representações da Abra Rio Oficial, da dona Marilene Esperança, que todo o sentido da fundação da Abra Rio foi o Lucas Esperança, o filho dela, que nasceu com uma síndrome rara, síndrome de Rasmussen, né? Ele foi diagnosticado aos 5 anos e ele se viu sendo beneficiado também pelo óleo da cannabis, né? Pelo CBD. Então, hoje o meu trabalho é poder promover essas associações e levar informação de qualidade à população também do estado do Rio de Janeiro, né? E é isso. A Fernanda é uma pessoa que informa os benefícios da cannabis social dentro da nossa sociedade, né? Os benefícios que ela pode trazer para a saúde do ser humano em si. Que bom, bacana. Mais informação até do que nós imaginávamos, né? Mas nós pesquisamos a sua biografia. Nós vimos que você fez um curso, acho que na Unifesp. Sim. Fala sobre cannabis. Sim, eu fiz um curso rápido, né, pela Unifesp, Universidade de São Paulo, que traz esse tema para a gente com bastante agilidade e foi muito bom para mim, porque a gente consegue ter uma certeza maior de tudo aquilo que a gente fala, né? E é isso, a Unifesp ela me abriu esse campo para a gente poder estar estudando, os alunos que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre o sistema endocannabinoide. E é o que eu faço, né? Falar sobre cannabis. Muitas pessoas têm o problema de falar maconha medicinal, mas a gente tenta levar para essa parte científica, falando cannabis, para a gente conseguir abranger o máximo de pessoas possíveis. O termo popular, como ele é tratado, né, até de forma pejorativa, sim, eu vou descartar da nossa linguagem, né? Vamos nos ater ao CBD, ao canabinoide. Eu também tenho muito interesse em aprender, conhecer mais, ter mais informação sobre os produtos, a indicação, como que funciona para se obter, mas isso aí é coisa que a gente vai conversar mais adiante. Tá certo? Tá certo. Bom, gente, o Jornal da USP, da Universidade de São Paulo, ela publicou recentemente um artigo, né, exatamente arremetendo ao tema do envelhecimento, a preocupação que a universidade tem em estudar soluções para que as pessoas possam envelhecer com saúde e principalmente com dignidade. Mas nós sabemos que muitas das vezes falta o respeito por parte da sociedade, o respeito por parte das pessoas mais jovens.
né, aumentou assustadoramente o número de famílias que estão colocando seus idosos, né, em abrigos. Nada contra, tem muitos abrigos que funcionam muito bem. Porém, existem alguns abrigos que não são recomendados. Mas isso é tema que nós vamos discutir e debater em um outro podcast. Em 10 anos, esse número de pessoas idosas ela passou de 11,3% para 14,7% da nossa população. E esse dado é que nos deixa preocupado, né, com esse crescimento assustador. Entre os motivos que levam a esse envelhecimento, nós podemos destacar o avanço da medicina, o tratamento com novas, né, tecnologias, como, por exemplo, os canabinoides, é um exemplo disso. Nós temos hoje muitas clínicas pequenas que antes não tinham condição de ter aparelhos de diagnósticos mais avançados e hoje, com a abertura da economia, né, e a facilidade de acesso a determinados equipamentos, nós temos clínicas hoje de pequeno porte que podem oferecer tratamentos aí bem, como é que eu posso expressar? Que sejam bem salutar para atender a necessidade da pessoa idosa. E reafirmando, como nós sempre falamos, principalmente no nosso curso, né, o que nós falamos em relação aos nossos alunos, quando qualquer patologia, quando ela é identificada ainda cedo, nós conseguimos tratar melhor, nós conseguimos, através dos exames, identificar a patologia desde a sua formação e, obviamente, fica muito mais fácil para a equipe de médicos, enfermeiros, para os biomédicos, poder trabalhar com o paciente e poder combater a enfermidade, levando muitas das vezes à cura. Tá? E destaco também que com o crescimento da população idosa, também acaba aumentando o número de pessoas que acabam absorvendo doenças que são causadas muitas das vezes pelo desgaste físico, pelo desgaste mental, né? Quanto mais você vive, mais você tende a experimentar ações que às vezes podem não ser tão benéficas para a saúde. Nós temos aí muitos idosos que adquiriram enfermidades ou infecções ou estão acamados por acidentes, né? Isso leva a um número elevado de morbidades. E nós temos que nos preocupar sempre em prevenir o ambiente para que o nosso idoso ele não corra risco. Da mesma forma que nós prevenimos o espaço para a criança, devemos observar e prevenir para o idoso. Fernanda, existe uma preocupação social, né, olhando assim de uma forma genérica, como é que a sociedade hoje ela vê a terapia com os canabinoides e como que você, ao seu olhar e das instituições que você representa, qual seria o olhar ideal que vocês acham que a sociedade deveria ter sobre esse tema? Então, a gente ainda enfrenta muita desinformação, né? E a falta de fomento nesse sentido dificulta ainda mais o nosso trabalho como consultor, como ativista. E até muitas das vezes, como a gente tem acesso a alguns parlamentares que já estão em discussão de alguma PL dentro da Câmara Municipal no Rio de Janeiro, até dificulta até mesmo o projeto em si, né, para poder encaminhar isso para o SUS. Então, o que a gente precisa hoje é falar sobre o assunto, né? Para que se quebre aquele estigma de preconceito em volta da cannabis, né? Porque quando a gente fala de cannabis medicinal, as pessoas, infelizmente, ainda torcem o nariz, né? Por falta de conhecimento, né? Como eu mesmo sempre digo, não sou da área da saúde, mas busco informação para não estar sendo uma pessoa que preste um serviço de desinformação para a sociedade em si. Então, eu procuro sempre estar me informando mais sobre os benefícios da terapia endocannabinoide, né? Porque a gente sabe que nós temos receptores que podem captar todos esses fitos, né? Que são os fitocannabinoides. Então, a nossa maior dificuldade hoje está em fomentar, em levar essa discussão, seja para dentro da nossa casa, seja para dentro das nossas escolas também, seja para dentro de um grupo político, para dentro da sociedade civil em si. A gente tem muita dificuldade ainda em discutir, em falar sobre benefício da terapia canabinoide.
Assim, essa discussão ela deve passar pelo Congresso Nacional, né? Nós devemos ter atenção, os deputados federais, senadores, eles devem ser as pessoas mais interessadas em discutir esse tema. Nós podemos dizer o seguinte: qual é o preconceito que existe com os canabinoides? É devido a ser da mesma origem, né, que a droga. Tá? Todo medicamento é uma droga. Então, a gente começa a quebrar os paradigmas aí. E, por segundo, nós temos a morfina, a codeína, que são medicamentos aí tradicionais, há décadas já sendo utilizadas, e elas são oriundas do ópio, né? E o ópio, os opioides, eles também são ilícitos. Então, se nós olharmos assim o comportamento da sociedade em relação ao assunto, nós precisamos entender que não existe por que o preconceito, né? Bom, a produção nossa acabou de receber a Tatiane. Vocês vão ver a Tatiane chegando aí, chegando à nossa mesa para participar do nosso debate. Tatiane Neiva, professora, neuropsicopedagoga e assistente social. Olá, gente. Já chegou a 1000 por hora. Bom dia a todos. Não, que bom. Fica à vontade, tá? Agora é o momento das apresentações. Quem é a Tatiane Neiva? A Tatiana Neiva é uma professora, assistente social, neuropsicopedagoga que está aqui, né, tentando conversar um pouco sobre a situação dos nossos idosos. E, enfim, é uma pessoa que acredita ainda nas políticas públicas, né, que acredita que a gente pode fazer um trabalho muito interessante dentro das escolas, né, e extramuros também, fora delas. Estava ouvindo aqui, né, a colega falar sobre a cannabis. Na verdade, dentro da situação da medicina, é algo muito novo aqui para a gente, né? E é muito bom a gente poder ter esse conhecimento, porque muitos dos idosos, né, fazem tratamentos, por exemplo, de Alzheimer, né, que utilizam, né, como uma outra perspectiva, né, utiliza com uma outra perspectiva de tratamento. Então, muito interessante essa junção. Existe muito preconceito, né? Sim. E quando a nossa produção sugeriu unir vocês duas na mesma mesa, eu achei desafiador. Eu acho que o papo vai ser muito interessante. Sim. Mas, Tatiana, o que é a neuropsicopedagogia? Olha, a neuropsicopedagogia, ela engloba, ela tenta juntar conhecimentos, né, da neurologia, da psicologia e da pedagogia, né? Esses conhecimentos são para que nós possamos entender o ser humano dentro de um contexto. E, no caso, como é um contexto, né, pedagógico, dentro de um contexto escolar, que é o que eu vou falar aqui. Que bom. Você sabe que o nosso recorte, por enquanto, nós estamos falando dos idosos, mas todo idoso tem um netinho. Não, mas eles estudam. Não, viu? Então, mas olha só. Educação de jovens e adultos. Tem muitos idosos que estão nos acompanhando. Sim. Todos os idosos têm seus netinhos que estudam. Todos eles já foram estudantes e muitos hoje estão voltando para a faculdade. Né? Surpreendentemente, nós vemos aí muitos idosos que não puderam fazer o seu curso superior ainda quanto jovem e hoje, né, utilizando-se da renda que a aposentadoria lhe possibilita, eles estão aí fazendo faculdade de Direito, faculdade de Enfermagem. Isso é bem interessante. Eu fico muito feliz de poder falar isso aqui, né? Sim. Um dos desafios enfrentados, né, é a prevenção do tratamento de condições neurológicas comuns em idades avançadas, como a demência. Tá? O que a cannabis também auxilia. Nesse tratamento. E o retorno às unidades escolares dos idosos, tanto para a equipe pedagógica da escola, né, é um desafio, né? É um desafio. Quanto para o idoso, né, é um ganho, né, uma troca de conhecimentos sem igual, porque as experiências passadas por eles, né,
nos trazem muito aprendizado, né? Às vezes, em uma sala de aula, você, enquanto professor, está aprendendo mais do que realmente ensinando. Eu costumo falar para os meus alunos que eu trabalho com um público já adulto, né? Então, eu aprendo muito mais com meus alunos do que eles aprendem comigo. Não, obviamente, diminuindo a qualidade daquilo que a gente ensina, mas com muita humildade, eu estou sempre aprendendo muito com meus alunos. E que a população nessa faixa etária, o aprendizado é contínuo, né? Eles sempre trazem muitas coisas diferentes para a sala de aula, né? E os desafios hoje enfrentados é mais por conta exatamente do que você acabou de falar. Eles têm netos, né? E muitos deles são aqueles que ajudam seus filhos, né, a cuidarem dos seus netos. Então, assim, apesar deles chegarem numa certa idade que era para eles estarem, né, aproveitando aí a terceira idade, né, ainda estão trabalhando e ainda estão aí, numa situação de trabalho doméstico mesmo. Então, a escola, para eles, é uma válvula de escape, sabe? E é o que movimenta eles também. Perfeito. Fernanda, sua biografia também diz um interesse, um leve, um sensível interesse seu pela política. Sim. Né? Como é que é isso? Eu procuro hoje estar não totalmente dentro da política, mas dentro das questões voltadas para as políticas públicas, tentando somar e agregar com pessoas hoje que tenham esse desejo de promover essa qualidade de vida, não só no Rio de Janeiro em si, né, porque a gente não pode fechar para apenas uma parcela de pessoas, mas tem que abranger, mas também para o meu município, né, porque a busca por essa ajuda é constante, né, a minha pessoa. Fernanda, me ajuda com isso. E nem sempre a gente consegue ajudar, porque nem todo mundo tem condições de pagar, né, pelo medicamento. Mesmo se tratando, às vezes, de ser um associado. Então, a política em si é mais para ajudar, né? Ajudar a desenvolver trabalhos e processos que possam trazer essa discussão, essa realidade para dentro dos municípios, né? Que é a terapia canabinoide através do SUS. Então, sim. Mas, recentemente, você fez também um curso de política pública, ou está fazendo um curso? Não, sim, eu tenho muito desejo de estar trabalhando, sim, com as políticas públicas voltadas dentro do meu estado, dentro do Rio de Janeiro, mas sempre atrelada, né, com pessoas... A sua área do seu ativismo, isso, né? Eu não pretendo ser a protagonista da situação, mas estar junto com uma pessoa que vá fazer isso acontecer, né? Deixa eu te tirar uma dúvida aqui. Você citou 2 exemplos que diz respeito à associação, né? Sim. As 2 associações que você citou é em função da necessidade que as famílias que criaram as associações tiveram e passaram a aderir a cannabis, e através da associação elas vão propagando isso. Sim. Mas como é que a cannabis entrou na sua vida? Como é que surgiu isso aí? Como é que você se achou nesse universo? Olha, a cannabis entrou na minha vida porque eu sou uma pessoa que sofro também com ansiedade, né? Então, a cannabis ela entra na minha vida devido à ansiedade. E, recentemente, eu também perdi um familiar para os benzodiazepínicos, entendeu? Aonde ocorreu um suicídio. Né? Nós sabemos, aliás, eu sei, né? Nós sabemos, é muita gente. Passamos pelo Setembro Amarelo. Algumas pessoas sabem que para o tratamento da ansiedade, os canabinoides têm sido mais recomendados do que os diazepínicos. Exato. E a gente passou recentemente pelo Setembro Amarelo, onde aborda a questão do suicídio. E eu perdi um familiar para o suicídio, para os benzodiazepínicos. Então, foi onde me deu aquele estalo e falou assim, eu preciso falar mais sobre isso e sem medo. E foi aonde eu comecei a querer estudar mais sobre o assunto e me envolver dentro das políticas públicas voltadas para esse segmento. Então, eu acho muito importante não falar só apenas sobre mim, mas sobre todo um contexto, sobre que eu perdi um familiar para os benzodiazepínicos, falar sobre as pessoas que me procuram, me buscando esse ajuda, esse auxílio. E eu consigo fazer um direcionamento, às vezes, para as associações e, às vezes, para as questões das empresas, né? Que aí são os planos de saúde. Tendo um gancho no que você acabou de falar, tem um fato aqui, Tatiane, bem interessante. A depressão é uma das doenças hoje que está entre as 10 doenças que mais afetam os idosos.
A ansiedade, ela pode ser considerada como um caminho ou como um nível de depressão, certo? A depressão tem como característica a tristeza profunda, a apatia, a falta de motivação. Essas são algumas das características, mas tem dezenas de características que faz com que nós consigamos identificar a presença do quadro depressivo na pessoa, né? Na pessoa que está sendo observada. Não vou nem tratar como paciente, tá certo? E anualmente 700 mil pessoas cometem suicídio em função da depressão, né? Então isso aí é um dado que ele é alarmante. O Ministério da Saúde ele aponta que cerca de 37% da população brasileira que é afetada com depressão acaba cometendo suicídio. Esses dados são dados recentes, né? E a depressão, assim como a ansiedade, como eu acabei de falar, ela tem tido melhor resultado com o tratamento de canabinoides do que com os diazepínicos. Evandro, você está afirmando isso? Você tem certeza? Por enquanto, são suposições baseadas em estudos que estão disponíveis nas diversas universidades que nós temos em nosso país, certo? Então, eu entendo que a cannabis medicinal, ela começa a se encontrar com a sua vida por sua própria necessidade. Exatamente. Né? É porque a ansiedade, ela cria realmente vários distúrbios dentro do nosso sistema, né? Porque nós somos feitos de vários sistemas. Sistema endócrino, sistema neurológico, digestivo. Nós somos compostos por sistemas. E nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é ativado através dos receptores CB1 e CB2. Então, a gente não suplementa esse sistema endocannabinoide. Então, a falta dele gera diversas doenças que a gente hoje vê aí espalhada pelo mundo afora, né? E o nosso próprio corpo, ele produz o canabinoide. Exato. Né? O nosso próprio organismo, ele acaba produzindo. Bom, Tatiana... Meu Deus. Nós interessante ouvindo aqui. Nós também tivemos acesso a uma informação em sua biografia que fala sobre uma pesquisa realizada por você, obviamente com a colaboração de alguns outros colegas, que fala sobre os auxílios, né? Vamos usar como exemplo o Bolsa Família. Sim. E hoje você atua ainda nesse campo, não atua? A pesquisa ela ainda é latente, hoje ela serve de base. Hoje, como é que a gente usa essa pesquisa? E qual foi a experiência que você teve na pesquisa? Na verdade, essa pesquisa foi feita na época que eu estava na faculdade, né? Ainda na faculdade? Ainda na faculdade. Eu fui orientando, fui bolsista do CNPq. E lá... Bolsista do CNPq, temos que soltar fogos, porque até pouco tempo o pessoal não conseguia falar que era bolsista do CNPq. Pois é. A coisa de um ano atrás, o pessoal estava penando. É verdade. Né, que os auxílios das bolsas estavam tudo à míngua. Exatamente assim. Né? Que bom que conseguiram salvar o Brasil. Infelizmente, em se tratando de educação, né, Evandro, a gente tem aí uma deficiência muito grande. Se tratando de política educacional. E quando eu estava na faculdade, que eu tive a oportunidade de participar dessa pesquisa, né, com doutores, mestres, né, o Bolsa Família ele tinha basicamente sido lançado há pouco tempo. Então, a gente estava pesquisando todas as outras políticas de transferência de renda. Né? E o Bolsa Família foi aquele que veio para, na verdade, juntar, unificar todos os outros benefícios que tinham, né? Que nós tínhamos Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa não sei o que. Era muita bolsa. Isso no tempo do Fernando Henrique Cardoso, né? Isso aí. Vale Gás, Vale Leite. Vale Leite, assim, né? E nós tínhamos também uma situação muito complicada na época, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que os benefícios, eles eram... as pessoas iam se inscrever dentro de igrejas, né? Então, mas essa situação religiosa era complicada. Isso benefício do governo federal, não. Não, benefício foi durante o governo do Garotinho, né? As igrejas evangélicas, exato, que fazia o cheque cidadão. Cheque cidadão, exato. E aí, o Bolsa Família, ele veio para quê? Para conseguir descentralizar isso e passar exatamente para onde deveria ser, que era a política de assistência. Né? Então, política da assistência social, isso, né? Aí as pessoas passaram a ir se inscrever dentro dos CRAs, onde era devido, né?
ou nas secretarias de assistência social e direitos humanos, que você trabalhou lá comigo, Quando você falou em CRAS agora, eu estou lembrando uma experiência que nós tivemos. As pessoas hoje, o tempo passa, né? Sim. Que foi os apartamentos ali da comunidade PAC, da né? Vila Ideal, do PAC. Se aquele projeto, eu odeio essa preposição, mas ela tem que vir, né? Porque os agentes que estavam executando não éramos nós, propriamente dito, né? Isso. Aliás, os agentes que vieram executando depois não fomos nós. Mas nós participamos daquele embrião. Sim. Eu agradeço, eu não tenho visto mais a equipe, hoje eu fico feliz em te ver. Mas a Lucimar, não sei por onde ela está. Eu quero agradecer a Lucimar pela oportunidade que ela nos deu. A Érica, a amizade, a parceria da Érica. Também tem um bom tempo que eu não vejo a Érica. Né? E todas as pessoas que participaram naquele momento. Eu lembro que era dia, tarde e noite, preocupado com o PAC para cumprir as exigências do projeto. A Caixa Econômica é bem exigente, né? Nossa, aquele projeto para mim foi um projeto maravilhoso, porque eu pude estar mais próximo da população que realmente era carente, que realmente Você chegou aí com o cadastramento? A Érica foi, você foi também, né? Eu junto com a Érica. E para além disso, né, a gente aprender com eles também. Eu aprendi a ler uma planta, gente. Olha só. Eu sou muito grato. Quase um arquiteto. Sim. Eu sou muito grato por essa oportunidade. Sim. Nós pudemos realmente batalhar, como batalhamos também o Projeto Flores, que infelizmente faltou competência para que ele pudesse ser tocado adiante. Exato. Né? Mas, e outros projetos, né? O PAIF, quanta coisa bacana, quanta coisa né? bacana era do PAIF, verdade. Isso nós estávamos em quê? 2003, 2004? Isso não, mais, 2007. 2008 inaugurou o Hospital Moacir do Carmo. Ah, foi. E teve eleição, então foi 2006, 2007. Por aí. Não, acho que foi 2003. Não, sabe 2003. Porque 2002 eu entrei na faculdade. Não, amor, não pode ter sido 2003, porque 2003 eu estava em casa em depressão. Então, Isso foi depois que eu saí da depressão. Depois que eu saí da depressão, nós criamos em 2005 a Promover Brasil, que é a produtora desse podcast, já há 18 anos em atividade. Em 2005, 2006, eu me aproximei de vocês no final do ano, e em 2007 nós iniciamos a jornada na Secretaria de Assistência Social com a Daniele, né, que foi uma secretária que nos deu liberdade de trabalhar. Exato. Bacana, é muito bacana, e hoje nós estamos aqui relembrando o tempo que passou, né? Bom, para que não fique só na vontade, eu trouxe aqui as 10 doenças que mais afetam os idosos no Brasil, né? Sim. Eu falei sobre a depressão, mas é injusto não falar sobre as outras doenças. Então, nós temos a doença de Alzheimer. Sim. Alzheimer é uma doença que ela é caracterizada pela perda das faculdades cognitivas superiores. Sim. Né? Ela foi descrita no início do século passado por Alaís Alzheimer. Está dentro da sua área de estudo, né? Sim. Pô, que bacana, cara. Né? Ela do seu estado de inicial, desenvolvimento máximo da doença, vai de 8 a 15 anos, né? Que é pela perda da cognição, perda anual, né? Então, e esse retorno deles para a escola, né? Para que ele não venha a ser acometido pela doença, é muito importante, porque ele começa a ler mais, né? O idoso começa a ter outras atividades cerebrais via estudo, via Mas leitura. Isso antes da doença se instalar. Antes da doença se instalar. Se a doença se instala a partir dos 65 anos, então nós já temos ideia. O idoso ou o pré-idoso, ele já deve estar se preocupando, de repente, se tem interesse um dia de voltar a estudar. Sim. Faça isso antes dos 60, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, exato. Botar esses neurônios para trabalhar. Isso. Através da neuropsicopedagogia, escolas e instituições podem desenvolver programas educacionais que visem manter a melhor saúde cognitiva dos idosos. Maravilha. Isso não acontece ainda, tá? Mas porque temos que lutar. A neuropsicopedagogia nas escolas públicas ainda é raro. Então, chegou a hora de quê? Unirmos forças, porque nós estamos falando aqui de questões que
passam pela discussão no Congresso Nacional. Sim. Nós vemos que estão tentando mexer no currículo escolar, principalmente do ensino médio, desde que Michel Temer assumiu a presidência. Ele já assumiu derrubando o ensino médio, vamos mudar tudo. Aí o cara que passou, ele derrubava Paulo Freire e outros grandes educadores, privilegiavam um tipo de educação informal, digamos assim. Uma das primeiras medidas do governo passado era até a discussão sobre a obrigatoriedade do aluno estudar o primeiro segmento em escola tradicional, poderia estudar em casa, né? Nós já sabemos que o ensino médio já possibilita isso, porque a pessoa, se ela não estudar, mas se ela tiver condição de enfrentar um Enem, Sim. ela se qualificar acima de 7, ela pega lá o seu diplominha, né? Exato. Que é o Enseja hoje. Enseja. Então, a educação realmente ela vai avançando. Eu, como educador, eu vejo muita dificuldade, às vezes, do uso das tecnologias, porque as pessoas estão doutrinadas, não doutrinadas, estão preparadas para usar esse dispositivo aqui para lazer. E não sabe o quanto de conhecimento você pode ter através desse dispositivo. Exato. Né? E às vezes, quando nós vamos adotar esse dispositivo de forma pedagógica, nós temos uma resistência de alguns alunos. Eu fiz estágio de História, quando eu cursei História na Unigran Rio, no CIEP da Prainha. Né? Eu esqueci o número daquele CIEP, mas lá na Prainha. Você que é de Caxias da Prainha conhece o CIEP. E eu consegui fazer algo muito extraordinário, né? No período que eu estava lá. Eu consegui fazer com que o aluno, quando entrava em sala, pegasse o celular, colocasse dentro daquela caixinha. Né? Todo mundo com o celular dentro da caixinha. E quando um não colocava na caixinha, sempre tinha 2 ou 3 alunos que apontavam: professor, fulano não botou na caixinha. Né? Mas tinha uma troca. Esse aluno ele tinha um benefício. Dia que era chocolate, dia que era a promessa de um domingo no parque, coisas assim. Né? Um monte de adolescente, tudo vibrando lá em cima, né? Os neurônios lá no topo. E foi um período bem gratificante. Né? Então, esse momento de você lidar com um aluno, ele é muito gratificante, principalmente nesse estágio que eu guardo até hoje. E os meus alunos, nos dias atuais, eu dou trabalho presencial, encaminho para eles videoaulas, que eu já tenho preparadas, gravadas no canal do Instituto no YouTube, dou para eles bolsas para eles fazerem o curso online, EAD, para poder... Mas mesmo assim, nós temos dificuldade de fazer as pessoas usar esse troço aqui de forma pedagógica. Né? Exato. Para os idosos, então, é mais desafiador ainda. Não, eu já vejo o idoso usar de forma pedagógica. Ó, tem um idoso que eu vou até mandar uma saudação para ele agora, seu Carlinhos. Seu Carlinhos, eu acho que ele está com 70 e... Não vou falar a idade não, que está arriscado eu errar, ele vai puxar minha orelha. Mas ele está com mais de 73, 74, 75 anos, por aí. O seu Carlinho, ele usa a internet, ele bota o fonezinho dele de ouvido, ele descobriu os vídeos do YouTube, ele é radioamador. Ele tem a carteira dele de radioamador profissional e ele está ali acompanhando no YouTube, ele assiste vídeos didáticos, pedagógicos, e aí quando a gente passa por ele, assim, puxa o assunto, aí ele, esse canal é muito interessante, ele está ensinando a fazer isso, ensinando a fazer aquilo. Então, assim, eu estou dando um exemplo de um idoso que usa esse universo tecnológico para o conhecimento, né? E ele tem tinha 20 sites dele, que ele construiu há muito tempo, ele mantém os sites. Hoje ele deve ter uns 5 sites funcionando. É mais ou menos por aí, Então, assim, é um idoso que a mente dele está ali trabalhando o tempo todo, né, com a tecnologia. Então, fica uma dica para os idosos. Hoje eu pedi às pessoas que são do meu relacionamento, aluno, amigos, principalmente os cuidadores de idosos, que eu mando um abraço para todos os cuidadores de idosos que estão nos acompanhando. Eu orientei eles, conecta o idoso hoje no nosso podcast, que ele pode se reconhecer nas nossas palavras. Muita coisa que nós estamos falando e ainda vamos falar, ele pode se reconhecer, né? E dentro dessas patologias, que são as 10 doenças que mais afetam os idosos,
vale dizer que 7 a cada 10 idosos têm uma doença crônica. O que são as doenças crônicas? É aquela que não tem cura e que se desenvolve ao longo de um tempo e uma vez que ela se instala, dificilmente a pessoa consegue a cura. E assim, no topo da pirâmide estão as doenças cardiovasculares, né? Que envolve aí a artéria, os vasos sanguíneos, o coração. E logo depois vem a diabetes mellitus, que nós já sabemos, né? Diabetes é uma doença complicada. Diabetes tipo 2. Nós temos 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Então, para você que está nos acompanhando, para poder memorizar e ter um entendimento, a diabetes tipo 1 ela se instala logo no início da sua juventude, muitas das vezes por fatores hereditários, né? Uma preocupação que nós temos com o ácido fólico, para que a mulher, ela durante a gestação, 3 meses antes da gestação, ela comece a utilizar o ácido fólico numa gestação programada, ela vai conseguir combater muitos probleminhas hormonais que pode ser passado para o feto. E um deles é o risco que a mulher tem também da diabetes gestacional. E que a diabetes gestacional, se ela não controlada, ela vai transferir provavelmente a diabetes tipo 1 para o feto. E a diabetes, ela dispensa apresentações. Depois vem a catarata. Catarata, ela não apareceu nessa lista há 5 anos, embora nós sabemos que ela sempre afetou a população idosa. Mas hoje ela está no 3º lugar entre as doenças que mais afetam os idosos, entre as doenças crônicas. O que é a catarata? O cristalino, ele é uma membrana que envolve o globo óptico e ele começa a ficar opaco com o envelhecimento. Existem vários fatores, hereditário, hidratação, né? Radicais livres, tem vários fatores que podem gerar opacidade do globo óptico. Então, quando você percebe que a borda dos olhos você já está tendo dificuldade de enxergar, de confrontar com a luz, requer uma observação precisa do oftalmo, porque pode estar ali iniciando uma catarata. E é o momento ideal para poder tratar, é no início dessa patologia. Em 4º lugar está a doença de Alzheimer, que nós já citamos. Depois vem a hipertensão arterial, que a pressão normal das pessoas em nosso país, né, no Brasil, o brasileiro em si, no seu biorritmo, ele tem como pressão normal 120/80, 130/90. Acima disso, nós tratamos como hipertensão. Acima disso que eu falo a medida sistólica, que é o 120 ou 130. A maior medida é a sistólica, a menor medida é a diastólica, a dístole. Então, quando você está acima de 130, você está num quadro de hipertensão sistólica. E ela pode se agravando. A fala popular é 12/8, né? 12/8, 12/9 é a pressão normal. Isso. Né? Mas tem alguns segredos, né? Por exemplo, se você perceber, são 4 pontos, de 12/8 é 4 pontozinhos, que dá uma segurança no movimento cardíaco, né? Da válvula do miocárdio, que são as válvulas mitral e a válvula mitral e a tricúspide. Então você tem 4 pontinhos ali que é a distância e tal. Às vezes, quando a dístole e a sístole se aproximam muito, há uma irregularidade na pressão, e quando ela se distancia também há uma irregularidade na pressão que requer ser observada. Mas a questão da hipertensão arterial, ela ocorre por vários fatores. O sedentarismo, você, por exemplo, que está nos assistindo agora, mas que você constantemente está sentado, né, não faz atividade física, você permite que a preguiça tome conta do seu dia a dia. A indisposição. A indisposição. Então, você está abrindo um espaço para o sedentarismo, que é uma porta, uma janela reganhada para a hipertensão. Né? Sim. Com o envelhecimento, acontece algo que são as nossas artérias. Quando o coração ali bombeia o sangue, a artéria ela acompanha o movimento de empurrar o sangue. Com o envelhecimento, ela vai perdendo essa elasticidade e automaticamente vai tendo mais dificuldade para bombear. Aí, se a pessoa ainda tem trombos, tromboses, né, a obesidade em si e outras patologias, ela pode, obviamente, chegar a um quadro hipertensivo. E a hipertensão é a doença que mais mata no mundo. Em média, 1 milhão de pessoas morrem todos os anos por conta da hipertensão. Bom,
A depressão, nós já falamos um pouquinho sobre a depressão. A osteoporose é uma outra patologia que afeta principalmente os idosos, mas é uma doença que afeta mais as mulheres do que os homens. Por quê, meninas? Porque a partir da menopausa, as mulheres deixam de produzir o estrogênio, que é um hormônio essencial para que possa fazer a regeneração óssea através dos osteoblastos. E a ausência do estrogênio, obviamente, leva ao enfraquecimento dos ossos, porque você não consegue absorver e nutrir os ossos adequadamente. Coisa que suplementos alimentares podem ajudar nesse sentido. É uma doença metabólica e reumática. Quando nós falamos de doença reumática, são mais de 100 doenças que são as doenças reumáticas. A outra doença é o Parkinson, que foi uma doença que foi descoberta por James Parkinson, se eu não me engano, em 1914, por aí, e que ela afeta os movimentos, né? A rigidez muscular, e aí por conta da rigidez muscular, vai gerar uma série de outros problemas, como alteração da fala, porque são 25 músculos na língua, imagina tudo rígido, alteração na escrita, dos movimentos, a pessoa passa a ter dificuldade para andar, para conter a saliva na boca, e fica aquela espuminha no canto, né, do lábio. Mas como é que fica também a ação canabinoide para o tratamento de Parkinson? Então, recentemente eu também vi um vídeo publicado pelo Dr. Laí Ribeiro, né? Laí Ribeiro. Que é um grande médico, né? Primeiro livro que eu li na minha vida Dr. Laí foi Ribeiro. Laí Ribeiro. Então. Primeiro livro que eu li na minha vida. Assim, livro que eu li por motivação própria. Sim. Chamava O Sucesso. Eu tinha 14 a 15 anos de idade. Né? Livro O Sucesso, de Laí Ribeiro, um livro de autoajuda, que até hoje me ajuda muito em tomada de decisões e na relação com a equipe de trabalho. Mas fala aí, Fernanda. Então, nessa abordagem, o Dr. Laí Ribeiro citou até também a doutora, né, que trabalhou junto com as pesquisas, né, com o saudoso, né, que faleceu recentemente, Dr. Rafael Michulan, a doutora Carolina Nossetti, que é uma das nossas também queridas doutoras que trabalham em cima desse sistema endocannabinoide com muita excelência. E ele citou o CBD, né, que tem pessoas que acham que sempre que a gente precisa de citar o CBD e o tetraidrocannabinol juntos, né? E o CBD sozinho, ele já se mostrou muito eficaz no tratamento com o Parkinson, né? Em apenas 4 minutos de uso, né, o paciente estava ali tendo uma crise, né, do Parkinson ali em si, dos movimentos, e após o uso, ele, com 4 minutos, voltou à estabilidade. Os tremores acabaram, né, e ele conseguiu comer e falar novamente de forma natural. Então, o canabidiol, ele promove isso dentro do seu corpo, né? Então, é muito importante a gente estar falando sobre os benefícios do canabidiol também dentro da doença de Parkinson. Que bom. A outra patologia destacada é a infecção urinária, que não tratada pode levar o paciente a um quadro de dependência, né, de terapia substitutiva, que é a hemodiálise. E, para fechar, entre as 10 está infecções respiratórias. Nós sabemos que a pneumonia é uma das doenças que mais mata a população idosa no Brasil. Tatiana, como é que você vê a situação dos idosos no Brasil hoje? O que você identifica ao olhar no âmbito social, da política pública, do comportamento humano? Bom, assim, hoje nós temos uma perspectiva de melhora dentro da política, né? Mas, se você for analisar, os idosos continuam com muita dificuldade de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso à previdência, né? Então, assim, esse tripé, previdência, assistência, né, saúde, ele está complicado. Até pouco tempo atrás, estávamos se discutindo, por exemplo, seria se diminuir o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né, para R$600. Né? Então, um atraso, assim, né? Seria um atraso, um retrocesso. Retrocesso. Seria um retrocesso
a política, né, que foi algo que trouxe qualidade de vida, né, para muitos dos nossos idosos. E isso, né, por vezes as pessoas não conseguem compreender que muitos idosos, para chegar aos 65 anos, para ter, né, para poder ser candidato a esse benefício, muitas das vezes ele não consegue chegar a esses 65 anos. Eu lembro que chegou, até falei, R$400. É absurdo, cúmulo do absurdo. Absurdo, né? E o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, né, ele queria colocar o BPC, a sugestão dele era R$400. Exato. E guardem isso que eu acabei de falar. Como que um idoso, né, que já está com a sua saúde, estamos assim, debilitada, né, muitos deles trabalhando em obras durante toda a sua vida, né, o que acarreta várias outras doenças, né, porque ficaram no sol o dia inteiro, carregando peso o dia inteiro, né? E aí, junte isso a uma alimentação não saudável, junte isso à falta de exercício, né? Então, assim, esses idosos, quando chegam à faixa etária de 65 anos, geralmente, eles já estão acometidos por várias doenças, né? E o BPC, que é um salário mínimo, né, ele vem aí para corroborar para que ele possa se alimentar e adquirir alguns medicamentos, né, para a sua vida, porque o SUS também está na UTI, né? Enfim. Tentaram privatizar o SUS. O SUS é tão bom que eles queriam privatizar. Exato. Mas para privatizar, eles tinham que falar mal, tirar a credibilidade, colocar na cabeça da população que o SUS ele não funciona. Né? E o mundo inteiro elogia o sistema de saúde pública do Brasil. Sim. O Brasil, através do SUS, ele tem uma capacidade de imunizar as pessoas muito rápida. E triste ver, né? Se você não pode impedir que a vacina vá para o posto de saúde, vamos fazer com que as pessoas não vá. Foi isso que eu vi acontecer nos últimos anos e com muita tristeza, porque eu sou de um tempo que tem vacinação, a gente nem perguntava qual era a vacina, vamos para a fila e vamos vacinar. Esse retorno, por exemplo, do idoso à escola, né, ele traz para a gente uma perspectiva muito boa, sabe? Porque a política pública de educação também hoje está passando por um caos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Professores mal remunerados, né? O pior salário do Brasil. Das 10 profissões que pagam pior, né? Os professores estão em 7 delas. 7 delas é ligada à educação. Das 10 piores salários do Brasil. Exato. Então, assim, e não tem perspectiva de melhora, né, para o profissional de educação. E quando a gente fala isso, a gente se coloca numa situação de que você, quando fez o concurso público, você sabia quanto você iria ganhar, né? Mas isso não significa que eu não tenho que buscar a melhor condição de trabalho. Eu discordo dessa lógica. Essa aí é uma justificativa que algumas pessoas colocam para poder justificar que o professor não tem direito de buscar melhores salários. Eu discordo disso. Também. Eu vou te explicar por quê. Também discordo veementemente. Porque assim, se existe um médico é porque existe um professor. Exato. Se existe um enfermeiro é porque existe um professor. Se existe um juiz, se existe um Supremo Tribunal Federal é porque existem os professores, e muitos deles são professores. Sim. Então, o salário do professor, se você prestar atenção às nações mais desenvolvidas que nós temos no mundo, os professores são valorizados. Eu vou para Luxemburgo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Lá é o melhor salário pago ao professor. Os países mais desenvolvidos do mundo, os professores são valorizados. Aqui no Brasil, que nós temos aqui todo esse problema de ordem social, conflitos, problemas religiosos, problemas de briga por terra, território, nós não valorizamos o professor. E o educador, né, o professor, o educador, ele não é responsável por ensinar o jovem a respeitar o próximo, mas ele nos passa conhecimento para que a gente possa desenvolver a nossa vida. Por exemplo, eu consigo olhar para trás, eu olho quem eu sou, mas eu consigo me referendar a todos os meus professores. Hoje eu ainda sou aluno, eu sento na sala de aula, na faculdade, na universidade, e com o maior prazer eu levanto a mão e, mestre, eu tenho uma dúvida. Exato. Né? Tira a minha dúvida. E
dá muita tristeza ver quando as pessoas não apoiam Sim. os professores. E aí essa falta de apoio, principalmente financeira, traz para o professor e para a sala de aula, né, porque isso reflete na sua sala de aula, né, algo que a gente tenta combater, mas é porque, assim, se eu tenho 30 turmas para conseguir, né, ter um salário decente, né, fazendo dobras, enfim, a qualidade da minha aula ela vai cair, né? Por mais que eu busque, por mais que eu pesquise, por mais que eu tente trazer coisas novas, por exemplo, nessa situação dos idosos em sala de aula, né, a minha abordagem pedagógica ela tem que ser diferenciada. Eles só retornando para a escola, ou seja, quando eles pararam de estudar, o ensino era um. Hoje, o ensino é outro. É outro. Né? E muitas dessas coisas agora está voltado para o mundo online, para as tecnologias. Então, toda essa perspectiva pedagógica que o professor precisa ter em sala de aula, né, ele precisa de tempo para isso. Ele precisa ter tempo de qualidade para transformar realmente a sua aula numa aula que seja satisfatória para os seus alunos, né? Principalmente para os seus alunos nessa faixa etária aí de 60 anos, porque eles já não têm mais tempo a perder, né? Eles estão ali buscando alguma coisa, mas eles não têm mais tempo a perder. E nessa situação que nós nos encontramos hoje na Secretaria Estadual de Educação, desvalorizados, né? Por exemplo, a gente fala muito em inclusão, estamos falando do idoso aqui, né? Inclusão, mas nessa perspectiva, como é que eu tenho tempo de, por exemplo, sei lá, me aprimorar em uma pós-graduação para que eu possa lidar melhor com o meu aluno que tem autismo, com o meu aluno que tem deficiência visual, porque sou eu em sala de aula, né? Aí, no caso da política pública educacional aqui, no estado do Rio, você tem a possibilidade de ter, por exemplo, um tradutor em sala de aula. Mas são tradutores contratados, eles faltam demais, né? E, para além disso, você está dando a sua aula, você não sabe se aquele tradutor, se ele está entendendo para passar para o seu aluno, né? Então, todas essas perspectivas são perspectivas que passam, sim, pela valorização salarial do profissional de educação. Nós teremos uma outra oportunidade para falar sobre a questão da educação, né? Principalmente no eixo político, né? Se Papai do Céu abençoar e a gente chegar até lá, nós vamos levantar essa discussão. Tomando todo o cuidado, né? Porque nós temos o ativismo do CEP, nós temos a necessidade do próprio professor, e lembrando que os servidores públicos, e aí eu coloco não somente os professores, como todos os servidores públicos, têm tido constantes reclamações, principalmente aqui na cidade de Duque de Caxias. Mas eu acredito que isso é uma realidade também em Magé, Belfor Roxo, né? Que questão de salário para o servidor, valorização do profissional. Aqui em Caxias, por exemplo, o Instituto de Previdência e Assistência Social do servidor, ele não tem correspondido à necessidade dos servidores ativos e também dos inativos. Bom, nós falamos aqui rapidamente sobre o espectro autista, só que o nosso tempo ele já estourou. Nosso tempo já explodiu. Já vi então, aqui. Fernanda, terapias canabinoides, você não é terapeuta, mas os produtos eles são ligados a terapias. Quais são os produtos, quais são as recomendações, como é que as pessoas fazem para encontrar esses produtos e como é que elas fazem para falar com você? Bom, se houver necessidade. Né? Lembrando, primeiramente, que para você fazer uso de qualquer terapia canabinoide, né, você precisa estar sendo avaliado por um profissional, né, Qual médico, profissional? Um profissional que seja especialista, de preferência, em sistema endocannabinoide. Tem algum que né? você recomenda? Nós temos o doutor Alexandre Cardoso, né? Doutor Alexandre Cardoso. Temos ex-prefeito ele. aqui da cidade de Duque de Caxias, grande amigo. Santana já recebeu aqui o doutor Alexandre, falando exatamente sobre, né, os produtos canabinoides. Eu acompanhei, eu assisti. Parabéns. Temos o doutor Júlio Góes, também lá, que trabalha no município de Magé e também aqui no Rio.
E temos também todo um preparatório dentro das associações que estão recebendo esses pacientes, né? Preparados para receber esses pacientes. E temos muitos médicos por videoconferência. No caso, assim, a pessoa ela tem, digamos que o filho de alguém que está nos assistindo tem espectro autista. Inclusive, você tem um curso também nessa área, né? Estou começando a me inteirar um pouco mais sobre o espectro. Você está fazendo o curso agora? Isso, eu vou começar a me inteirar mais sobre o curso, né? Sobre esse universo do espectro autista, porque a gente sabe que é comportamental, né? Então, assim, a cannabis ela tem esse poder de auxiliar no tratamento, né, dessas famílias, né? Porque não só a criança sofre, mas a família toda em si. Sim. Então, é só procurar. A gente faz o direcionamento para as associações e também para a empresa em si, caso a pessoa tenha a disponibilidade de estar pagando por um produto também fora do Brasil. Quais são os produtos? São o CBD, são o canabidiol e o tetraidrocannabinol. E como é que é esses produtos? Porque a pessoa que está ouvindo está pensando que é um óleo. É cápsula, no são caso óleos. é óleo. Geralmente os médicos em si, eu não posso falar eu que receito, mas são os médicos em si receitam os óleos para melhor deglutição, né? Às vezes são idosos, são crianças, então são óleos. CBD, muitas das vezes o tetraidrocannabinol, que é o full spectrum, e o broad spectrum, que é o espectro amplo e o espectro completo. Mas isso só o médico pode dizer qual o melhor tratamento a ser indicado para cada paciente. Tá, para a gente encerrar, se você fosse deixar uma mensagem agora para o Congresso Nacional, para os deputados e senadores, o que você falaria em relação ao CBD? Aí não só em relação ao CBD, a gente pediria que pudesse agilizar o quanto antes essa descriminalização da cannabis medicinal no SUS aqui no Rio de Janeiro. É isso. Ampliar o debate. Não, no Rio de Janeiro não, que aí a política por isso é nacional. Porque já está sendo... Rio de Janeiro, São Paulo e São Paulo já... Mas São Paulo já deu esse andamento. Mas a nível regional. A nível regional. Mas Sim. o SUS, ele é que a gente nacional. possa descriminalizar a cannabis no Brasil. No Brasil. Parar com isso. Isso aí. Porque a gente está falando de saúde pública e saúde mental. Exatamente. Bom, e aí, Tatiane? Faço delas as minhas palavras, mas com um adendo. Que, assim, que a gente possa olhar mais para a política educacional, para a política de educação, tá? A neuropsicopedagogia é algo que a política pública de educação tem que absorver nas escolas, justamente por conta de tantos alunos que a gente precisa estar realmente fazendo a inclusão, tá? Porque essa inclusão ela está na lei, mas na sala de aula ainda é muito difícil para os profissionais de educação, porque nós precisamos de profissionais dessa área para nos apoiar, né, para nos dar um norte de como podemos fazer uma aula melhor, né, para a população que necessita. E no caso do idoso, né, é a qualidade de vida mesmo, tá? Porque ele exercita o cérebro com a leitura, ele afasta um pouco a possível depressão, porque ele vai estar em um ambiente de convivência com outros idosos, troca de experiências. Então, se você é idoso, está nos ouvindo e tem essa vontade de retornar para a escola, então retorne e fortaleça, viu? Não perca tempo, não perca tempo, o tempo fortaleça tá correndo. Isso, fortaleça a sua vida com conhecimento. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Brasil.com. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se você achou que esse tema é relevante, que você aprendeu, teve aprendizado, que esse tema pode te ajudar, não deixe de se inscrever em nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que nós possamos alcançar mais pessoas e possamos também ajudar outras pessoas, levando conhecimento, a educação e também a motivação. Esse podcast ele tem o apoio da Churrascaria e Pizzaria Caxias Grill. Também temos o apoio da Escola de Música Sideman e do Instituto Evandro Brasil. Pensou curso profissionalizante? Pensou numa profissão? Adquira uma nova profissão e mude de vez a sua vida. Venha para o Instituto Evandro Brasil. Você também. Muito obrigado à nossa produção, obrigado Santana, obrigado Mari, obrigado Rosana, obrigado Monteiro. Deixar um abraço aí para a equipe toda nossa de trabalho, da nossa produção.
os companheiros aí que estão nos acompanhando, o pessoal lá no Instituto hoje, eles estão fazendo o programa de saúde preventiva. Deve estar terminando agora também, né? Então atende a população local com aferição de pressão arterial, glicose, orientações nutricionais. Isso tudo é montado e desenvolvido por nossas alunas do curso de cuidador de idosos. Que bacana. Né? E deixar um abraço para todos vocês. Eu sou o professor Evandro Brasil, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau, gente.